Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos estudar um livro de Apocalipse e o tema que o Senhor colocou no meu coração é que você precisa saber disso. Nós estaremos fazendo uma série de estudos dentro desse tema de Apocalipse, escatologia. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e com seus parentes. Apocalipse capítulo 1, verso o 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A palavra do Senhor fala aqui que no livro de Apocalipse, é o livro da revelação de Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala no versículo de número 9, o apóstolo João, ou evangelista São João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, ele está ali na ilha de Patmos. Ele vai falando aqui no verso 9, ele fala: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz. E a palavra do Senhor fala aqui, o texto que nós lemos, o versículo de número 9, que João estava ali naquela ilha, e ali ele ouviu uma voz que ele ouvia por trás dele. A Bíblia fala que era no dia do Senhor. A Bíblia fala que o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, domingo, né? Ele estava ali no dia do Senhor e ele ouviu aquela voz. E o versículo que nós lemos, que é o versículo 7, ele fala assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então a palavra do Senhor está falando aqui sobre alguns acontecimentos. O livro de Apocalipse é um livro que fala de coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. A palavra do Senhor fala que João está ali naquela ilha de Patmos, e ele então começa ali a receber aquelas revelações do Senhor Jesus, e ele então, o Senhor Jesus vira para João e fala: escreve o que você está ouvindo. O verso que ele fala isso é o versículo de número 19. E ele fala assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então a palavra do Senhor fala que Deus, Jesus, ele fala para ele: olha, escreve as coisas que você viu e as que acontecerão, que você vai ver ainda. Então o livro de Apocalipse, ele se divide em algumas partes. Ele começa a mostrar para nós aqui a revelação que João teve de Jesus ali na ilha de Patmos. Como está escrito aqui no verso 9, ele fala, né, alguém semelhante ao filho do homem, como o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o rei que há de vir. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. E o evangelho de Lucas como Jesus como filho do homem. E o evangelho de João como filho de Deus. Então a palavra do Senhor fala que aqui, como os evangelhos, eles têm tudo assim, a ver um com o outro, um vai completando o outro. Então aqui o evangelho de João, ele apresenta Jesus como filho de Deus. Mas aqui João, né, na ilha de Patmos, ele tem a visão de Jesus como a semelhança do filho de homem. E aqui a palavra do Senhor fala que ele então começa a ouvir aquela voz, e aquela voz começa a falar para ele poder escrever tudo aquilo que ele estava ouvindo e vendo, das coisas que ele estava vendo e das coisas que ele iria ver, que o Senhor Jesus iria mostrar para ele. Então aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele se revela para João ali na ilha de Patmos com o propósito de instruir o apóstolo João a respeito das coisas que iriam acontecer naqueles dias que viriam, e coisas que já tinham acontecido e coisas que estavam acontecendo. Tanto é que nós vamos ver aqui o versículo de número 7, que é o versículo que nós iniciamos a nossa leitura, que ele fala: eis que ele vem. Ele quem? Está se referindo a Jesus. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo, ele vai voltar.
A palavra do Senhor fala que Jesus ele vai voltar e todo olho o verá. Mas aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo. A palavra do Senhor fala que Jesus ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ele ressuscitou e agora ele está à destra de Deus Pai, intercedendo pelos seres humanos. E a palavra do Senhor fala que a vontade do Senhor é que nenhuma alma se perca, mas que todas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a palavra do Senhor fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, fala que ele vem. Ele vem e todo olho verá, e principalmente aqueles que o transpassaram. Aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo, que todas as pessoas vão ver ele. Tanto as pessoas que já morreram, aquelas pessoas que estarão vivas, todas as pessoas vão ver Jesus. Então aqui está falando sobre a segunda vinda. E a palavra do Senhor fala que o livro de Apocalipse ele vai tratar de alguns assuntos. O livro de Apocalipse, um dos temas fortíssimos que ele trata é sobre o arrependimento. E o Senhor Jesus se manifesta para João e ele escreve essas cartas para as igrejas que estavam no continente da Ásia, que eram 7 cartas, as 7 cartas do continente asiático. E a Bíblia ela foi escrita para o judeu, a Bíblia foi escrita para os ímpios, e a Bíblia também foi escrita para os cristãos. Então aqui a palavra do Senhor fala que João está escrevendo essa carta, chamando a igreja ao arrependimento e, consequentemente, uma igreja arrependida, uma igreja voltada para Deus, ela vai cumprir o seu papel, que é de evangelizar, é de levar a palavra para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então a palavra do Senhor fala que o evangelho de João, ele começa a falar de Jesus como Filho de Deus. Mas aqui no livro de Apocalipse ele vai tratar alguns assuntos. Então o primeiro assunto que o livro de Apocalipse vai tratar é sobre o arrependimento. Que a igreja estava vivendo um tempo em que muitos estavam servindo a Deus de qualquer maneira. A segunda coisa que o livro de Apocalipse vai tratar é sobre o arrebatamento da igreja. Nós estaremos falando desse arrebatamento nos próximos vídeos. Vai falar também sobre a bodas do Cordeiro, vai falar também sobre a grande tribulação, vai falar também do grande trono branco, vai falar também da soltura de Satanás, vai falar sobre o milênio e vai falar sobre o destino de todos os seres humanos, aqueles que aceitaram a Jesus e viveram para ele, andaram na presença de Deus, estarão com o Senhor no céu. E vai falar também do destino daquelas pessoas que não andaram na presença de Deus, que fizeram as suas escolhas, que andaram do jeito que elas quiseram andar aqui na terra, fazendo a sua vontade, satisfazendo os desejos da sua carne. Então essas pessoas, elas vão morar no lago de fogo, que a palavra do Senhor fala. Então a Bíblia ela não fala sobre purgatório, a Bíblia fala sobre o seio de Abraão, que é o lugar para onde as pessoas vão quando elas morrem, quando elas estão servindo a Cristo, quando elas se renderam diante de Cristo. O segundo lugar que a Bíblia fala, que é o lugar de tormento, que é onde aquele rico e o Lázaro, né? A Bíblia fala sobre o rico e o Lázaro, e a Bíblia fala que o rico, ele estava no Hades, que é o lugar de tormento, e o Lázaro estava no seio de Abraão. A Bíblia fala também do céu, a Bíblia fala sobre o lago de fogo, e a Bíblia fala sobre o inferno. Então, nós iremos tratar sobre esses assuntos nessa série que nós estaremos estudando sobre escatologia, que fala sobre as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Então, o livro de Apocalipse, ele trata desses assuntos. E nós vamos falar sobre esses assuntos porque você precisa saber disso. Então, aqui o evangelista João, ou apóstolo São João, ele está referindo sobre a segunda vinda de Cristo, que todos os olhos irão ver. E ele também vai falar sobre o arrebatamento, que nós iremos tratar mais para frente. E você precisa saber disso. Então, o que Deus está querendo dizer para você dentro dessa palavra, sobre o livro de Apocalipse? Aqui, João, ele vai estar falando sobre que eu e você precisamos viver uma vida de arrependimento, nós devemos converter os nossos maus caminhos para que nós possamos herdar a eternidade com Cristo. E aqui ele vai falar então sobre algo que ainda vai acontecer. O que aconteceu? Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Aconteceu. E o que está para acontecer? Está para acontecer essas coisas que nós iremos tratar aqui no livro de Apocalipse e com certeza englobando todos os outros livros, que são livros que tratam sobre as coisas de
do fim, que apontam para o fim, como o livro de Daniel, o livro de Isaías, o livro de Mateus, de Lucas, e também o livro de 1º e 2º Tessalonicenses, o livro de 1º e 2º Timóteo e o livro de Apocalipse. Então, nós estaremos falando sobre esses assuntos. O livro de Judas também fala sobre algumas coisas escatológicas, porque você precisa saber disso, né? Então, nós estaremos falando sobre esses assuntos no decorrer desses estudos. Gostaria de pedir você para ficar comigo nesses estudos, para que você possa entender o que a palavra de Deus está dizendo. Então, só para poder recapitular o que nós já falamos, aqui o evangelista João, ou o apóstolo João, ele está se referindo sobre esses assuntos. E que nós iremos também tratar sobre esses assuntos, como eu já falei nos próximos vídeos. Então, aqui ele está falando que todo olho o verá. Então, isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, nós estaremos falando todos esses estudos detalhadamente, né? Resumido, mas bem detalhado, para você entender o que vai acontecer, o que você precisa saber. Por que estão acontecendo todas essas coisas? São cumprimento da palavra de Deus. Então, ele fala que o Senhor Jesus, ele fala para ele, que era para que ele pudesse escrever aquilo que ele estava ouvindo e vendo. Então, ele fala assim no versículo de número, no capítulo de número 2 de Apocalipse, no versículo 1. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E aqui ele começa a falar: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. E ele vai e fala assim: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. E aqui ele vai falar: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E ele vai e fala: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então ele está falando aqui, já chamando aquela primeira igreja, a igreja de Éfeso, ao que? Arrependimento. Para que aquela igreja, aquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja, que elas pudessem se arrepender. Porque ele estava dando uma oportunidade para que aquelas pessoas que estavam dentro da igreja fizessem um concerto com Deus e, consequentemente, fazendo o seu concerto com Deus, vivendo uma vida reta diante de Deus, está esperando o arrebatamento da igreja. Então, nós estaremos falando sobre isso nos próximos vídeos. E aqui eu deixo para você essa palavra sobre o Apocalipse, que vem falar sobre o arrependimento. Deus chamando as pessoas para se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos, para que possam herdar o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, no próximo vídeo, nós estaremos tratando um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e parentes. E você precisa saber disso. Deus te abençoe em nome de Jesus.